Eu sou Rafael, psicólogo, e não usem as táticas da Nagatoro para conquistar alguém. Hoje vamos falar sobre a polêmica Nagatoro. Lembrando que tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. Jiranai de Nagatoro não é o meu tipo de anime favorito. Eu não me animei muito no começo do anime, porque ele não é meu tipo de anime favorito. Mas na pesquisa, Nagatoro ganhou, então vamos lá. Mas eu confesso que o anime me prendeu até o final. Nagatoro em si é uma personagem que deixa a gente meio perdido pelas suas ações, que são extremamente ambíguas. E apesar dela ser bastante criticada, vemos alguma das atitudes dela em algumas pessoas da nossa sociedade. Para quem não viu o anime, deixa eu explicar de forma rápida. Nagatoro Senpai. Senpai é um garoto de 17 anos muito reservado, bem tímido, nerd e que gosta de desenhar mangás. Além de tudo, não gosta de muita interação social. E logo no primeiro episódio fica evidente isso. Ele gosta de ir para a biblioteca, que é um local que não tem muitas pessoas. Só que naquele momento que ele entra na biblioteca, tem muitas pessoas. Ele vê um grupo de garotas e ele pensa consigo mesmo: eu não quero ser como elas. Talvez ele vê alguma futilidade ou algo assim. E uma dessas garotas é a Nagatoro. Porém, a vida dele começa a mudar quando as meninas descobrem que ele desenha mangás. E elas começam a rir dele, exceto a Nagatoro. Porém, a partir do momento que os dois ficam sozinhos na biblioteca, a Nagatoro passa a provocá-lo. Não apenas isso, ela começa a falar que sente pena dele, começa a colocá-lo para baixo. Ela percebe ali uma fragilidade dele e começa a explorar isso. Ela percebe que ele não consegue lidar com algumas situações. Ela vê ele como um alvo perfeito. E sim, isso é uma espécie de bullying. Afinal, a provocação dela é tão grande que faz ele chorar. O pesquisador norueguês Dan Owels diz que o bullying ocorre quando uma pessoa é exposta repetidamente e ao longo do tempo a ações negativas por parte de uma ou mais pessoas. Ou seja, quando alguém intencionalmente inflige dano ou desconforto a outra pessoa, através de contato físico ou através de palavras. E é assim que começa a relação entre a Nagatoro e o Senpai. Senpai, você nunca fica com raiva? É a pergunta que a Nagatoro faz ao Senpai depois de empurrar ele na água. Senpai já tinha passado por aquilo. E essa blindagem que ele mesmo fala se originou do fato de ele ter passado por isso em vários momentos. Era a maneira que ele encontrou para se blindar do bullying. Uma blindagem que a Nagatoro não tem. E isso com certeza chamou a atenção dela. Mas essa história não é exclusivamente sobre bullying. Ela é ainda mais complicada, porque ela passa a provocar ele, colocar ele pra baixo, mas ela de certa forma se sente atraída por ele. E talvez isso aconteceu desde o primeiro momento que ela o viu. Nagatoro flerta com o Senpai, mas não é um flerte direto. E é um flerte que ela não admite. Ela provoca ele, mas ao mesmo tempo ela fala que uma garota como ela não se interessaria por alguém como ele. E isso é muito comum. Por que o ser humano faz isso? O psicólogo evolucionista Robert Kuzban fala que sinalizar interesse custa caro pra gente. Flertar com uma amiga, por exemplo, pode causar incerteza na amizade, principalmente se houver uma rejeição da pessoa em questão. Por isso, a maioria dos flertes é de forma mais sutil. Outro motivo do flerte também se encaixa na Nagatoro é que também flertamos com o objetivo de melhorar a nossa autoestima. A reciprocidade do flerte causa uma sensação de valorização. De acordo com uma pesquisa do geneticista Jeffrey Hall, apenas 28% das pessoas em média de fato reconhece o flerte de alguém. No caso da Nagatoro ainda é mais difícil, já que ela tem o flerte e nega aquilo. Nagatoro, no fundo, não é uma garota tão confiante assim como ela tenta parecer ser. Ela é bem insegura. A gente percebe a insegurança dela quando ela sonha com o Senpai, e nesse sonho, o Senpai não se importa com as provocações dela, e ela fica extremamente desesperada com aquilo. Ela tenta se sentir mais segura em relação a si mesma, colocando o Senpai para baixo. Ela passa a ter o controle da situação, começa a meio que brincar com ele. Ela não se interessa pelos outros garotos. Talvez o fato dela não saber o que o Senpai está pensando, esse ar de mistério, talvez isso também possa ter contribuído para ela se sentir atraída por ele. Porque ela pergunta isso, pergunta aquilo, justamente porque ela não sabe o que ele está pensando. E a maneira que ela encontrou de se aproximar dele foi o provocando, invadindo o espaço dele, deixando ele desconfortável. É uma maneira bem distorcida de tentar se aproximar de alguém. No começo, para o Senpai, ele via ela apenas como uma pessoa que estava querendo zoar ele. Algumas pessoas podem zombar dos outros justamente por não saber comunicar com eficácia seus pensamentos e sentimentos. Eles se sentem incapazes de se expressar ou simplesmente não conseguem encontrar palavras certas para expressar o que querem. Então, para evitar ter que tentar, eles usam a zombaria e a depreciação como uma forma de distração. Ela gosta do Senpai, ela gosta do jeito dele, porém ela não admite. Ela gosta de ficar próxima a ele, ela se sente bem, mas ela tem medo de falar isso, porque ela é insegura. O psicólogo Seth Meyers fala que nossa segurança não é algo absoluto. Você pode estar seguro na sua questão financeira ou no trabalho, socialmente, mas se alguém
extremamente inseguro em relação à pessoa que ama. O psicanalista alemão Erich Fromm disse: a tarefa que devemos estabelecer para nós mesmos não é nos sentirmos seguros, mas sermos capazes de tolerar a insegurança. A relação deles vai se desenvolvendo e eles vão criando um vínculo, até ela começar a ter ciúmes dele. Um ciúme que ela não consegue disfarçar. E ele, aos poucos, que via ela como uma ameaça, alguém que queria apenas tirar sarro dele, começa a ver ela com outros olhos. E o ciúme dela começa a aumentar. Embora o ciúme seja uma experiência emocional dolorosa, os psicólogos evolucionistas não consideram o ciúme como uma emoção a ser suprimida, mas sim como uma emoção que precisa ser atendida, como um sinal ou um alerta de que um relacionamento valioso está em perigo e que medidas precisam ser tomadas para recuperar o afeto de um companheiro ou amigo. Com isso, o ciúme é visto como uma emoção necessária, pois preserva os laços sociais e motiva as pessoas a se envolverem em comportamentos que mantêm relações importantes. Porém, ele em excesso é prejudicial. Todos esses fatores relacionados ao ciúme são sobre as inseguranças da pessoa com ciúme, não sobre o amor que elas têm pelo parceiro. É curioso também porque ela fala que ele tem inseguranças, fala que ele não é experiente, mas ela também é assim, tanto que ela fica extremamente nervosa quando ela interage de forma mais intensa com ele. Ela começa a se importar com ele, ela quer que ele seja mais sociável, que fique menos sozinho, mas no fundo é algo que é mais para beneficiá-la. Isso fica evidente quando no último episódio ela fica com ciúmes porque ela percebe que ele está sendo mais sociável, ele está se sentindo mais confiante. É paradoxal, né? Ou seja, você querer o bem para a pessoa que você está afim, porém é como se ela ficando confiante, ela ficaria mais longe de você. Outro ponto interessante é como ela fica feliz com os elogios dele, só que morre de medo de demonstrar isso e sempre tenta contornar aquilo com outra situação, sempre mudando de assunto. Ou seja, quando ela percebe que ela não está no controle, ela não se sente confortável. O fato dela não saber como receber elogios simples, que inclusive o senpai não tem medo de falar pra ela, demonstra um pouco isso. A confiança dela é em situações onde ela tem o controle. Uma das pesquisas encabeçadas pela pesquisadora e psicóloga Charlotte Van Schaik mostrou que quando nossa autoestima está baixa, somos menos capazes de aceitar feedbacks, e até mesmo feedbacks positivos, ou mudar a nossa percepção de nós mesmos com base neles. A série aos poucos vai contornando a relação entre os dois. O senpai passa a gostar da presença da Nagatoro, inclusive diz isso pra ela. Já ela começa a proteger ele, começa a não deixar que ninguém coloque ele pra baixo. É um processo natural de construção amorosa, que não começou saudável, muito pelo contrário. Mas é interessante ver que por detrás do ato de cometer bullying, pode sim, porém nem sempre, esconder inseguranças do agressor. Afinal, muitas das vezes o que queremos mudar no outro é justamente o que precisamos mudar em nós mesmos. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.